Olá, pessoal! Começando mais um pré-rodada aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa e com o mestre Cássio Zirpoli nesse programa que teve a edição do nosso caríssimo Márcio Souza. E aqui a gente vai analisar o início do retorno do Brasileirão, a 20ª rodada da Série A, que contará, inclusive, com a peculiaridade de os 5 nordestinos jogarem no mesmo dia, neste mesmo sábado, tá? Além do que, vale destacar que essa rodada, assim como houve em outros momentos nesse Brasileirão, ela também vai ser afetada por competições diferentes, né? No caso aí a Sul-Americana e a Copa Libertadores já nas fases mais agudas de seus mata-matas e com isso desviando para si uma parte importante da atenção dos seus participantes. Isso afeta diretamente aí a escolha, principalmente pelas escalações. E para a gente já começar a falar aqui das partidas que a gente vai analisar, Fred, a gente pode falar que o Sport é um desses times que deve se beneficiar, né, pelo calendário, pela agenda mais apertada, no caso aí do adversário, o São Paulo, que tem um compromisso já na terça-feira contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Celso, eu diria que essa Libertadores, em que o São Paulo já empatou o jogo de ida por 0-0 e faz a volta na terça-feira no Morumbi contra o Atlético Nacional do Medellín, a existência desses jogos e o fato desse duelo entre Sport e São Paulo estar no meio das duas partidas, sendo inclusive na terça-feira, um jogo no Recife, o outro jogo em São Paulo, para quem está vindo da Colômbia, essa distribuição geográfica, esse calendário muito apertado, eles quase que forçam Crespo a fazer escolhas no São Paulo. E eu arrisco a dizer que se não fossem essas escolhas, se não fosse essa divisão de atenção nesse momento, o Sport teria uma perspectiva mínima para esse confronto. Porque o São Paulo vem em um forte crescimento dentro do campeonato. É um time que se achou no campeonato, é um time que começa a ter resultados. São 5 vitórias consecutivas, tem vencido dentro e fora de casa, dentro e fora de casa. É um perfil de time que dificilmente, tá, o Sport, mesmo se reconstruindo também no campeonato, conseguiria um enfrentamento. Mas esse capítulo não será escrito dessa forma, tá? Já existem sinalizações claras no São Paulo, inclusive desfalques importantes na delegação, 4 jogadores que são bem importantes para o São Paulo não vêm ao Recife, o goleiro Rafael, Alisson e Marco Antônio Meias e o atacante Luciano. São 4 titulares do São Paulo, tá? Titulares que realmente formam a base, e a base até de qualidade, de confiança de Crespo nesse time. Ou seja, você já tem um São Paulo, no mínimo, misto. No mínimo, desfalcado de peças-chave, além dos problemas que ele já vem enfrentando por lesões. O São Paulo, nesse momento, ele tem apenas os 3 zagueiros que utiliza. Não tem mais opção de reserva, né? Crespo tem jogado com 3 zagueiros, tá? Ferrarese, Alan Franco e Sabino, e só tem eles. Tanto que se cogita até a possibilidade de Crespo utilizar garotos da base no jogo contra o Sport, nessa função. Porque qualquer lesão tira um desses zagueiros da terça-feira, tá? Nas prévias divulgadas na imprensa de São Paulo, os 3 profissionais, esses 3 que eu citei, né, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, estão apontados como possíveis titulares. Mas não me surpreenderia, tá, se Crespo segurasse um deles, 2 deles, se for o caso. Ou seja, a gente não tem a definição clara de como o São Paulo vem, né, de como o São Paulo vai para o jogo, mas existe a certeza de um time modificado, de um time que perde força por escolha própria. E isso abre uma brecha para o jogo, obviamente. O Sport, repito, não
não tem ainda força técnica, capacidade mesmo individual de ir para um enfrentamento de igual para igual contra o São Paulo na sua melhor fase da temporada. Com o desenho que o jogo apresenta, aí sim abre-se uma possibilidade para o Sport, e o Sport que vem tentando um caminho que a gente já nem conseguia enxergar como possível, tá? E esse jogo contra o São Paulo, justamente por essa característica que foi construída nas entrelinhas da Libertadores, por conta disso, esse jogo virou estratégico para esse caminho pouquíssimo provável que o Sport tem de uma reação. Se existe ideia de reação, essa ideia passa por esse duelo contra o São Paulo, porque formaria uma sequência em que o Sport vem da sua primeira vitória no campeonato contra o Grêmio, em Porto Alegre, um jogo fora, traz para um jogo na Ilha do Retiro, atmosfera absoluta do público e um time desfalcado. E mais do que desfalcado, quando você vem para um jogo com esse perfil, que o treinador já deixa titulares, existe também uma mensagem implícita. Até para quem fica, né? Assim, Isso, existe uma mensagem implícita que esse não é o jogo da semana. Tudo isso ajuda na construção de um cenário, tá? Em que pode ajudar o Sport. Que eu me lembre, Celso, foram 2 partidas assim esse ano, tá? Realmente geradas por uma pressão, talvez 3. Mas o no jogo Recife, contra o Palmeiras, 3 no Recife, 2-3 no Recife. O jogo contra o Palmeiras, em que o Palmeiras começa com 4, 5 titulares e vai colocando os outros titulares no segundo tempo, terminando... O pênalti de Matheus Alexandre ali no finzinho. Exatamente, né? Terminando o não pênalti, na verdade, não né? Pênalti, mas exatamente. Que foi marcado. O Sport resistiu muito bem aos 35 ali, começou a perder força. O Palmeiras, quando o Sport caiu fisicamente, o Palmeiras cresceu tecnicamente e também fisicamente, porque os caras tinham acabado de entrar. Teve o jogo contra o Fortaleza, que não é tão claro, porque Vojvoda vinha naquela fase. É por isso que eu falei 2-3. O Fortaleza não vinha tão claro o que era titular, o que não era, mas Vojvoda fez escolhas ali, colocou o Bruninho, um meia, um volante que nunca tinha jogado, e eu acho que nem jogou depois. O Fortaleza também acabou tendo mas os outros jogadores, time pelo modificado. perfil do Fortaleza, todos os outros jogadores são nomes conhecidos. Enquanto acho que do Palmeiras menos, e sobretudo do Internacional, o que entrou era reserva e os que foram entrando era sub-20 ainda. Então, assim... Exatamente. O Inter veio com 4, 5 titulares e foi se despedaçando. Perdeu o primeiro por lesão, depois perdeu o outro que sentiu, o treinador já ficou com medo, tirou, e foi colocando reservas e até sub-20 em campo. O Sport tinha vantagem e não aproveitou. Foram essas 2 partidas e meia, digamos assim, tá? Seria a quarta ou terceira chance do Sport, e ele não aproveitou as outras 2. Eu acho, maestro, que daqui a pouco a gente vai até falar de como as odds, de certa maneira, traduzem exatamente o que Fred destacou. E que eu queria ouvir você também a partir de agora, maestro, que não deixa de ser uma dessas oportunidades, né, que o calendário oferece para um time como o Sport, que está, neste momento, neste retrato da competição, com uma fotografia mais positiva, né? Isso. E quando o Fred foi colocando, na hora eu lembrei do Fortaleza. Eu coloco esse como meio, porque eu acho que o perfil do Fortaleza e a forma como a campanha estava acho que não é o mesmo comparativo, não. Eu acho que Palmeiras e Internacional realmente se assemelham mais a esse jogo e, sobretudo, pela intensidade da mudança dos 2 casos, e do Palmeiras, sobretudo, quando vai ganhando força. O São Paulo poderá ganhar força durante o jogo, mas menos do que o Palmeiras, que o Palmeiras ele traz as principais peças. Por exemplo, Luciano, que no viajou, para dar um exemplo assim. Então, Luciano, que é o atacante de São Paulo, perdeu um pênalti lá no 0-0 com o Sport São Paulo no Morumbi, né? Mas é um cara que sempre, tirando esse pênalti que ele perdeu, mas que costuma meter uns gols nesses jogos contra o Sport, nos últimos confrontos que aconteceram. E
pode ser uma oportunidade, mas é uma oportunidade que ela parte do sentido... Até vou olhar, falando rapidamente da classificação. Fred falou que o São Paulo tem 5 vitórias seguidas. Antes dessas 5 vitórias, o São Paulo estava em 16º lugar. Hoje ele está em 7º, né? Subiu bastante na tabela. 7º e com a pontuação do 6º, ou seja, a pontuação de G6. E antes dessas 5 vitórias, o São Paulo ele estava em 16º com 13 pontos. O Sport já era o lanterna. Não tinha vitória. O Sport naquela ocasião já tinha 2 jogos a menos. Era a 14ª rodada, com 2 jogos a menos, como tem até hoje. E tinha 10 pontos a menos que o 16º. De lá para cá, o Sport venceu um jogo, empatou 3 e perdeu 1. Teve uma relação de ponto muito maior que vinha tendo. E isso foi suficiente para diminuir a diferença de 10 pontos do 16º para 9. É uma caminhada lenta. Agora, nem todo mundo andou muito. A esperança para o torcedor do Sport, que é o que mantém é que essa reação ela passa a ser um pouco mais intensa agora, e aí vem uma janela, em tese, uma janela de oportunidade como essa contra o São Paulo, que a gente, no raio-x, Celso, que a gente gravou nessa semana, a gente falou que poderia, a coisa que o torcedor do Sport podia ficar atento. Tinha que ficar atento, primeiro, em Atlético Nacional e São Paulo. A única coisa que não podia acontecer era o seguinte, era o São Paulo fazer o que o Palmeiras fez com o Universitário, meter um 4-0 e matar o jogo da volta, ou o Atlético Nacional aplicar uma goleada que deixasse a situação quase irreversível, onde você já começa a aceitar a queda e já olha para o brasileiro. A gente falou, o que tem que acontecer é o São Paulo estar com a cabeça na Libertadores. Na hora que vai 0-0, com o Atlético perdendo 2 pênaltis, detalhe, o atacante do Atlético tinha convertido os 11 anteriores. Aí o cara foi para o São Paulo e perdeu, e perde os pênaltis. Então, esse jogo, ele acabou já ficando... Foi até acompanhar as notícias do São Paulo, já estava com 30, na largada, já estava com 33 mil ingressos vendidos no Morumbi, o jogo é terça-feira, ou seja, não é nem quarta, né? Um jogo até que com menos tempo de recuperação, lembrando que São Paulo e Recife são 3 horas de viagem dentro do Brasileiro, uma das maiores viagens que o São Paulo pode fazer, só perde para Fortaleza. Então são 3 horas para ir, 3 horas para voltar, não tem escala, né? Recife, São Paulo, Recife. Aliás, São Paulo, Recife e Recife, São Paulo. Mas querendo ou não, é um desgaste, é um tempo que você perde para descansar o time para um jogo que é duro. O Atlético Nacional é um bom time e o jogo está aberto. Querendo ou não, está 0-0, ele começa indo para os pênaltis. O foco do São Paulo nesse caso, e mexe com os titulares, eu acho que Fred pontuou muito bem, de que até, em tese, até esses jogadores, o cara vai jogar sério, sem dúvida nenhuma, como os do Palmeiras jogaram sério e os do Inter jogaram sério. Isso aí ninguém tá falando disso. Ninguém pega esse avião, Cássio, dorme, treina para fazer graça. Isso, fazer sério, graça. Mas ao mesmo tempo, o jogador também sente quando assim, ele tiver na final de campeonato, o cara tá no limite, o cara vai tentar jogar 110% ali até nesse momento, quando o cara sentir que o desgaste está chegando, ele vai sinalizar para o banco, porque ele sabe que terça-feira tem um jogo maior no qual o time conta com ele, contava com ele no sábado, mas que conta também na terça. E a questão do entrosamento também, que é um time bastante mexido, e ao contrário do Fortaleza, que a gente tinha citado como um dos 3, 2,5 ou 3, que o Fortaleza mexe bastante, que aquele Fortaleza de Vojvoda, ele tem aquela estrutura montada independentemente de quem jogasse pela quantidade de mudanças. Não é exatamente o caso desse São Paulo. E ainda mais botando o jeito do sub-20, o goleiro deve mudar, ou seja, na hora que o goleiro muda também a reposição, ainda que o goleiro tenha a orientação de fazer a mesma coisa que Rafael faz, mas enfim, é um outro jogador tendo uma saída de bola, a confiança dos zagueiros em relação ao goleiro, enfim, uma série de fatores que deixa esse jogo mais acessível do que ele se desenhava. O São Paulo de Crespo, ainda tem até um ponto importante, esse São Paulo de 5 vitórias é um São Paulo de outro treinador. Não é aquele São Paulo antes dessas 5 vitórias. Então, aquele São Paulo que chegou a flertar com a zona de rebaixamento, tinha 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, e agora é 7-7-5 a campanha, é um São Paulo com outro treinador, com outra dinâmica, que obviamente não viajará para o Recife a fazer graça, como o Fred falou, isso não vai acontecer, mas também não é porque não vai fazer graça que ele também vai conseguir transformar uma coisa que talvez seja difícil, transformar um time completamente mexido dentro de uma Ilha do Retiro que vai estar lotada, deverá ser um dos maiores públicos da Ilha do Retiro nessa temporada, dentro da limitação que tem, de 26.345 torcedores. Até essa gravação já tem sido 23.500 vendidos, e assim, acho difícil que não venda o restante até amanhã. A torcida de São Paulo deve se fazer presente também na Barra do Placar, mas o Sport vivendo seu melhor momento na competição, uma competição catastrófica, o melhor momento é isso aqui, mas é assim, uma fagulha de momento, podemos dizer assim, e o São Paulo todo mexido, você consegue desenhar jogos da forma como se viu. Contra o Inter, o Sport vacilou em não ganhar aquele jogo, tá?
Vencia por 1-0, toma o gol de empate e no final o treinador do Sport fez mudanças para o Sport segurar. Assim, Antônio Oliveira não enxergou, aliás, não enxergou do jeito dele. E contra o Palmeiras estava 1-1 até os descontos, num jogo que já estava perigoso, mas veio um pênalti inexistente, mas estava 1-1. Eu acho que deve se caminhar dessa mesma forma, tá? De ser, no mínimo, um jogo onde o Sport consiga, no mínimo, imagino eu, equilibrar as ações e ser competitivo. E detalhe, o Sport contra o Palmeiras já era o Sport em má fase, o Sport de Pepa. Esse Sport Daniel Paulista, ele parece ser mais capaz do que aquele Sport que enfrentou o Palmeiras. Enquanto o do Sport Internacional já era ali na beira do abismo e depois daquele jogo mergulha de flecheiro. Ali estava tomado pelo caos. Deixa eu só ler rapidinho duas tuitadas, né, sobre o São Paulo, de Felipe Ruiz, né, que é o setorista do Globo, né, da Globo, no São Paulo. Bate com o que a gente já trouxe até aqui, naturalmente, né? Cito os jogadores que eu já trouxe, né, que não viajaram, né, Rafael, Alisson, Marco Antônio e Luciano. Para esses lugares virão da base João Pedro, goleiro, zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira e o lateral esquerdo Nicolas, tá? Saíram do sub-20 para se juntar. Mas ele pontua algo que é bom ter em mente. O São Paulo terá o time misto contra o Sport. A ideia é seguir pontuando no Campeonato Brasileiro e garantir zona de classificação a Libertadores. Ou seja, descarta aquele desenho que você chegou a comentar de um time inteiro reserva com mais jogadores do sub-20 em campo. É um time misto, tá? É um desenho que não tem esses 4 jogadores que a gente citou, tá? Vários outros estão machucados e o resto é incógnita. Lucas Moura pode ser acionado, que é um jogador que vem recuperando a forma, tá? Então, tem gente, né, tem qualidade para colocar em campo, nivela um pouco o jogo, mas não é também um sub-20 em que você vai dizer, vamos aqui aproveitar e somar os 3 pontos. A porta está aberta, né? Nivela. Eu acho que a palavra aí é nivela, iguala ações, né, onde não haveria essa igualdade. Muito bem. Inclusive, para essa partida, pela primeira vez no ano, segundo levantamento feito aí por Daniel Leal e por Valmir Sorte, acho que é Sorte ou Sorti, do GE aqui do Recife, pela primeira vez na temporada, Fred, o Sport vai conseguir repetir a escalação. Então, isso conta também para o cenário positivo, né, que o mestre descreveu ali, como uma fagulha de momento positivo do Sport, né? 40 jogos, Celso. 40 jogos. É a primeira vez que vai repetir uma escalação, né? A própria reportagem que você citou cita o espião estatístico, né, do GE, que eu acho que é Gato Mestre que chama, Gato Mestre. E que são duas entidades, viu? Espião estatístico é um, Gato Mestre é outro. Perfeito. Então esse aqui foi do Gato Mestre, não foi do espião estatístico não, tá? Que já tivemos partidas, não muitas, que o Sport repetiu 10 jogadores mais 11, a tendência é que seja a primeira vez, tá? Essa escalação que vai ser repetida, né? Todo mundo sabe. Gabriel, goleiro, ganhou a posição. Matheus Alexandre vem se recuperando. Thierry e Ramon, que encaixaram bem. Cariús, só tem tu, vai tu mesmo, na lateral esquerda. Rivera. E aí o Sport fez o que tinha que fazer em relação a Zé Lucas, tá? Zé Lucas teria um compromisso com a seleção brasileira para 2 amistosos contra Costa Rica, seleção sub-17, e vem para esse jogo, tá? Detalhe, Zé Lucas está com 2 cartões amarelos. Ele pode acabar, né, sofrendo terceira. A posição dele sugere talvez uma estratégia de tabela para o Sport também, tá? E não sei se houve alguma negociação, caso ele leve o terceiro, poder se apresentar à seleção. Então, tem essa possibilidade aí no entorno de Zé Lucas, tá? O meio de campo, Lucas Lima completa esse meio de campo, e aí na frente a gente tem Mateuzinho,
Derek, de centroavante, e eu deixei por último o Léo Pereira, porque Léo Pereira entrou como titular, ganhou a posição de Barleta no jogo contra o Grêmio, e convenhamos, dentro de campo, ele de fato ganhou a posição. Então, Celso, a gente tem um esporte. O esporte de Daniel Paulista em campo. Eu acho que é a melhor forma de eu resumir. O esporte de Daniel Paulista já é um esporte com um sistema ofensivo, os 3 atacantes completamente diferente do que vinham jogando, tá? E Ramon com o Thierry também. Thierry não trabalhou, basicamente foi preterido por Antônio Oliveira quando começou a ter condições de jogo. Eu não estou nem dizendo aí que foi questão só de não querer que Thierry jogasse, tinha questões físicas ali também. Depois disso teve toda a parada, né, do Mundial para Thierry atingir uma melhor condição física. Então, qual é a diferença do esporte Daniel Paulista para o outro, na essência? Um novo goleiro, Gabriel, uma nova dupla de zaga, um novo Matheus Alexandre e um novo trio de ataque. Taticamente, esse trio de ataque ele não abre mão, não tem muito isso de coloca Têncio com o Lucas Lima. Daniel gosta de ter esses pontas rápidos. É difícil afinar o instrumento, Fred. É difícil. Isso. Daniel gosta dos pontas rápidos, tá? É uma característica melhor para um time de Série B, né? Um time que vem da Série B. Você vir focado em marcação mais forte, pontas rápidas. O Sport não tinha isso, né, na primeira parte do Brasileiro. E é isso que o Sport tem de melhor, Celso. É uma escalação que eu acho que não tem, assim, alguém para levantar a mão e dizer, por que não? Não tem por que não. O time é esse, ponto. O time é esse. E aí eu tinha falado um pouco mais cedo que, de certa forma, as odds elas ajudavam a gente a entender ou reforçar o cenário que Fred e que Cássio descreveram, né? Aqui, abrindo o site da Bet Nacional, você pode fazer isso tanto apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo ou indo lá no betnacional.bet.br. Você também pode fazer o download do aplicativo da Bet Nacional. Mas o mais importante de tudo é você não esquecer de jogar com responsabilidade, tá, galera? Muita responsabilidade, a gente sempre destaca aqui. Você precisa estabelecer ali um teto mensal para ter esse tipo de gasto com as apostas, com o jogo, e sempre dentro do que a sua realidade financeira permite. Mas a gente gosta de destacar as odds, Fred, porque o algoritmo, né, o robusto, né, das bets que alimenta as odds, ele acaba servindo também de norte. Eles trazem também informações nas entrelinhas, né? Então, o jogo entre Sport e São Paulo, dada essa incerteza, né, ela não vai traduzir ali em odds a superioridade que o São Paulo teria, mas também o momento que o Sport vive deixa longe de apontar o Sport como um clube seguro. Então, as odds, para o momento que a gente estava gravando aqui, apontam aí 2,93 para a vitória do Sport, 2,61 para a vitória do São Paulo e 2,98 para o empate. Então, acho que tá basicamente o que a odds diz assim, pode dar qualquer coisa. Exatamente. O São Paulo tem aí um levíssimo favoritismo, né? 2,6 contra 2,9. Que é até natural. Sim, e o empate também os mesmos 2,9. Na verdade, é o famoso pode dar qualquer coisa. E se eu posso dar uma dica, passe longe. Tá? Passe longe desse jogo, porque é um jogo ali de realmente todas as possibilidades abertas. Isso a gente já deixou muito claro, né? As odds mais altas traduzem o risco também mais alto, né? Isso. O jogo, Celso, esse jogo aí, é bom deixar claro, até para fechar essa partida, que a essência não. A gente já falou isso, o Cássio já falou, eu já falei, é só realmente sublinhar para terminar. Não é que o São Paulo misto torne o jogo um jogo de certeza de vitória do Sport. Longe disso. O São Paulo misto torna o jogo jogável.
torna o jogo As jogável. 5 bolinhas verdes das últimas rodadas, que é como tem hoje as classificações, toda a classificação vem com as bolinhas verde, amarela ou vermelha, indicava que aquele cenário era de mais uma derrota na ilha. Detalhe, pode até acontecer, mas parecia ser algo muito mais ali ao alcance, né? E o detalhe, que embora o Sport tenha quebrado esse jejum, Fred, lá em Porto Alegre, mas lembrando que tem agora o jejum da ilha. O Sport não vence na ilha. E detalhe, há mais tempo do que o jejum, porque a última vitória do Sport não tinha sido na ilha, tinha sido na Arena Pernambuco. Na ilha é 1-0 contra o Santa, né? 2-0. Acho que é 2-0. Jogo de ida da semifinal do Pernambucano. Assim, a última vez que o Sport ganhou, de lá para cá, jogou 2 vezes pela Copa do Nordeste, jogou no próprio Pernambucano, afinal, perdeu para o Retrô, mas ganhou nos pênaltis, jogou no Brasileiro. Assim, é bronca. Muito bem. O jogo do Sport com São Paulo acontece às 18h30, tá? Na Ilha do Retiro. Casé TV e Record, viu? A transmissão vai passar na TV aberta e no YouTube também, né? Na Casé TV. Bem lembrado, mas bem lembrado. Vamos falar ainda desse contexto de zona de rebaixamento, e aí é inevitável que a gente puxa aqui para o Fortaleza, que está pressionado, né, Fred? O Fortaleza vive um momento muito difícil e enfrenta um Fluminense que, diferentemente do que a gente falou agora sobre o Sport ter de certa forma, uma oportunidade de nivelar o jogo contra um time de maior nível técnico por conta dos desfalques, o Fortaleza, por sua vez, deve enfrentar um Fluminense mais perto ali da força máxima à disposição de Renato, né? É isso, tá, Celso? É importante, até porque esse jogo tem um certo simbolismo. O Fortaleza, hoje, ele está pressionado, está dentro da zona de rebaixamento desde a 11ª rodada e não demonstra, não dá sinais vitais de que é um time que está ali por uma sequência negativa, por um curso errado que Vojvoda vinha levando a equipe. O Fortaleza, ele é uma equipe desse contexto. Não era esperado que fosse assim, mas ele se tornou uma equipe do contexto da luta pela permanência. E muitos torcedores do Fortaleza e outros analistas do futebol cearense, Minhoca falou isso algumas vezes aqui no nosso canal, eles sempre destacaram o seguinte: o Fortaleza estreia no Brasileiro no meio de um colapso. O Fortaleza vinha mal ali na Copa do Nordeste, perdeu o título estadual para o Ceará. Tá? O Fortaleza ele já estreia no Brasileiro num tom amargo, com perspectiva imediata de muita dúvida. E aí o Fortaleza bate o Fluminense com facilidade. Fluminense de Mano Menezes no Castelão. Esse jogo entrou numa cota depois que muita gente ficou dizendo ganhou daquele Fluminense porque o Fluminense os caras quiseram derrubar Mano. Porque foi muito comum a seguinte análise. Depois do primeiro jogo, nas 14 partidas seguintes, nas 14, o Fortaleza ganhou uma. Nas 14, ganhou uma. E a vitória foi sobre quem? Sobre quem? Sobre o único time que não consegue pontuar fora de casa, que é o Juventude. Foi uma porrada, foi um 5-0. Foi a semana que o Fortaleza mais jogou bola no ano, que ele goleou o Colo-Colo na Libertadores e o Juventude na Série A. 5-0 no Juventude. Depois disso, foram mais uma... A gente teve uma longa sequência de jogos, caiu o Vojvoda e veio arrumar uma vitória 3-1 sobre o Red Bull Bragantino agora, né? Resultado conseguido já com Paiva. Detalhe, Red Bull Bragantino que a gente vai falar daqui a pouco, que é o adversário do Ceará, mas vive um momento horrível no campeonato. Ou seja, o Fortaleza volta para o segundo turno agora numa perspectiva contra o Fluminense diferente daquela da estreia. Tá? Primeiro que o jogo é no Maracanã, e o fato do jogo ser no Maracanã meio que força Renato a
utilizar sua força máxima. Ou, melhor dizendo, força máxima disponível. Dentro das prévias, no Rio de Janeiro, a escalação teria Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos e René, Martinelli, Facundo Bernal, Kevin Serna e Ganso, Keno e Germancano. Tá? Esse seria o desenho do Fluminense. Tem desfalques, Thiago Silva está machucado, o Fred está machucado, Inácio, o zagueiro, está machucado, outros estão com lesões mais sérias, né? Otávio, então Soteldo segue fora. São jogadores que já não vêm jogando pelo Fluminense. Então, é uma força máxima? Não, mas é o que Renato tem em mãos. E cá entre nós, tá? No programa passado a gente falou que o jogo ia ser Bahia e Fluminense. Aí a gente falou, tinha declaração de Renato, não, vai rodar, vou ter que levar os meninos vão jogar. Ele cumpriu em parte, tá? Ele não levou para Salvador um Fluminense tão descaracterizado assim, não. Então, se o Fluminense foi para Salvador para jogar o jogo, em um belíssimo jogo, por sinal, um 3-3 contra o Bahia, chegou a ter o 3-2 até quase que a última bola, ia ganhar do Bahia dentro da Fonte Nova, a gente espera um Fluminense com uma capacidade de enfrentamento ao Fortaleza alta, tá? É um jogo, eu não vi ainda as odds, Celso vai dizer daqui a pouco, a gente vai falar de Fortaleza, mas é um jogo que para mim tá um desenho crítico para o Fortaleza. Detalhe aqui importante nessa moeda, tá, Celso? O Fluminense jogou contra o América de Cali pela Sul-Americana. Fortaleza que está dividido com o Libertadores nesse caso aqui. E o Fortaleza com um confronto aberto, né? Assim, nivelado por baixo, esse 0-0 com o Vélez, deixa ali, tipo, começa indo para os pênaltis, né? Isso. Mas aí, Cássio, não tem margem para tirar ninguém, né? Para poupar ninguém. Não tem, mas não tem também é assim. É óbvio que tem um risco do Fortaleza, tá dentro da zona de rebaixamento, tá nessa sequência de uma vitória em tanto tempo, mas não dá para achar que o jogo contra o Vélez não vale um traço histórico gigantesco. Vale uma premiação total. Milionária e vale assim. A última vez que um clube do Nordeste chegou às quartas de final da Libertadores foi o Bahia em 1989. E detalhe, e chegar nas quartas de final é o teto. Então, se o Fortaleza chegar nas quartas, significa que ele vai alcançar o ponto mais alto que um clube do Nordeste já conseguiu. E, assim, estaria entre os 8 melhores da América, assim, na América mesmo, assim, da Libertadores. Pô, é difícil, naturalmente, o Vélez atual campeão argentino, mas não vive grande fase do campeonato argentino, mas eu não imagino, eu acho que, ao contrário do São Paulo, no Recife, que vem ao Recife muito com a cabeça contra o Atlético Nacional, a escalação diz isso, o Fortaleza, pela falta de peças nesse momento, não dá ao Fortaleza a possibilidade, e detalhe, a pressão na tabela também, naturalmente, não dá ao Fortaleza a possibilidade de fazer o que o São Paulo fará. Mas também não tem como negar que é difícil não achar que, ainda que o jogo tenha sido fraco, o jogo de ida das oitavas contra o Vélez, no Castelão, mas não imaginar que logo depois o clube vai estar tendo a oportunidade de fazer história. E considerando a situação atual no Brasileiro, é uma história que talvez demore um pouco. Tudo bem que o Fortaleza está nessa de quebrar expectativas, né? São 3 Libertadores dos últimos 4 anos. Mas como agora ele briga ferrenhamente contra o rebaixamento, ele pode até escapar, mas talvez não consiga de novo aquilo que ele conseguiu em 22, daí escapar e ainda bater na Libertadores. Isso aí veja só. Se acontecer... O cenário já muito aconteceu. Diferente. Né? Só dizer que já aconteceu. Então, assim, mas assim, é difícil imaginar que... E ainda tinha um pontinho a mais do que esse ano. Isso. Aliás, então, esse ano tem um pontinho a mais, desculpa. Esse ano tem um pontinho a mais do que tinha naquele momento, em 2022. Então, nesse cenário, Fred, não tem como minimizar... Eu não estaria nunca. Eu estaria nervoso com o jogo do Vélez. E outra. Eu também. E esse jogo do Fortaleza, contra o Fluminense, é um jogo difícil. Ele seria um jogo difícil em qualquer cenário. Se fosse pegando o Sport na lanterna, ou o Juventude, você fala, pô, não dá para pegar um dos últimos colocados e colocar como descarte.
mas ao mesmo tempo também você não pode pesar a mão no confronto que seria difícil, e ainda mais porque se o Fortaleza tem essa questão da Libertadores, que coloca a do Fluminense, que ganhou o primeiro jogo na Sul-Americana, fora de casa, e o jogo de volta, ou seja, vai ser no Rio de Janeiro, ou seja, nem viaja, vai estar jogando ali no Rio, descansa e joga no Rio de novo, a situação do Fluminense ela é mais cômoda. A apresentação que o Fluminense teve contra o Bahia deixa mais cômoda. E isso, se é mais cômoda para um lado, é incômoda para o outro. Aí você vai pesando para o outro lado. Então, a situação do Fortaleza na qual a tabela não permite que o time poupe, mas, ao mesmo tempo, também não dá para dizer, bota todo mundo agora e ignora contra o Vélez. Eu acho que isso não vai acontecer. E não acho que deveria, não era para acontecer. Eu acho que deveria ter a cabeça no Vélez também. Fred, como o Fortaleza deve vir aí? O Fortaleza também não tem todo mundo à disposição de Renato Paiva, não, né? Isso, Celso. Veja, o Fortaleza, ele atravessa, né? Nesse momento da temporada, poucos times não atravessam, né, uma maré aí com lesões, com jogadores que estão fora há mais tempo. Mas me chama a atenção para esse jogo Matheus Pereira, que é um jogador com a cara desse Fortaleza atual, né? O Fortaleza de Paiva é um jogador que até me surpreende, né? Tá jogando muito bem, foi uma contratação que não se colocou muita luz ali sobre ele, mas vem rendendo bem. Ele tá fora dos dois jogos, tá? Já é da relação de viagem nesse caso. Não joga contra o Fluminense, não joga contra o Vélez. Kusevich também fora, tá? Importante jogador ali da defesa. Pochettino já vem com estiramento, né? No ligamento do joelho, além das outras lesões que o Fortaleza tem. Para esse jogo, Mancha também está fora. E aí, no caso, porque foi expulso, né, na partida contra o Botafogo, inclusive, que desencadeou o 5-0. Uma novidade, e aí ela é muito esperada pelos torcedores do Fortaleza, é que João Ricardo foi relacionado. Agora, finalmente, né? Voltando, não sei se vai para sábado. Não sei se vai para o Maracanã. Veja. Vou dar uma visão minha aqui. Se colocou na relação e se viajou e se conta com ele para terça, é melhor colocar de titular. Ponto. Tá? É melhor colocar de titular. Minha visão é essa. Tá ok, viajou, vai para o Rio de Janeiro e vai para Buenos Aires, por mim joga. Porque assim, se ele não jogar no Rio, aí vai voltar em Buenos Aires, no oitava de final de Libertadores, e aí eu já acho uma temeridade. Eu acho que se ele viajou, é porque ele está sendo muito pensado para a decisão de terça. E aí é melhor jogar antes. Tá? É melhor jogar antes. É dessa forma que eu vejo essa composição do Fortaleza. E queria só sublinhar um pouco algo que Cássio falou. Às vezes, o Fortaleza, nessa história recente da Libertadores, ele acabou tendo 2 Libertadores confrontadas com campanhas muito, muito ruins na Série A. Isso tirou um pouco do Fortaleza, às vezes o foco, às vezes o prazer, às vezes o abraço da torcida. O público de terça-feira foi assim. Não condiz com a importância do jogo, com o peso histórico do jogo, e ainda mais para o clube que é o Fortaleza. Com o retrospecto que ele tem nessa Fortaleza é um clube que coloca tamanho de jogo. O Fortaleza tem facilidade para colocar super públicos. Não foi um público horroroso, uma vergonha? Não foi. Mas não foi condizente com você disputar uma oitava de final da Libertadores. Porque às vezes eu penso isso, sabe, Celso? Vê o trabalho que dá. Tu arruma um G6, ou então tu pega uma vaga na pré-Libertadores, vence um jogo, é uma festa, você luta para chegar no G6. Fortaleza foi G4. Tô falando de G6 aqui porque eu tô falando de forma geral. Fortaleza passou o campeonato inteiro ano passado ali, ó, terceiro, segundo, caiu para quarto, o campeonato todo ali disputando, tá? Aí você vai para Libertadores, você classifica. Foi uma classificação meio culposa? Foi. Mas classificou, pô. O Cássio falou, tem um peso histórico, oitava de final da Libertadores.
Aí eu vi a imagem do jogo assim, as cadeiras assim do Castelão com muito espaço, me chama a atenção, tá? E eu sei aqui, eu não estou sendo purista, não é fácil dividir as coisas, mas tem que dividir, sabe? Não é fácil, mas tem que dividir. É o que você falou, perdeu 3-0 do Fluminense. Sábado perdeu. Tá fudido, o rebaixamento vai se consolidando. Meu Mas amigo, outra coisa não é menor, não, pô. curta a Libertadores, porque não sei quando você vai ver outra. Aí o Fortaleza quebra a gente, porque a gente fala isso, ele vai lá e arruma outra. Mas agora que tá numa sequência muito ruim, numa perspectiva ruim de temporada. Um recomeço de trabalho, né? De É, projeto. veja, eu sou da linha de Cássio, assim. Eu estaria muito, muito, muito focado no jogo de terça. Obviamente, permanecer é mais importante do que avançar na Libertadores. Então, o Fortaleza precisa muito de ponto, né? Então aí fica a dúvida, né, sobre o gol, se vai João Ricardo ou se vai Elton. Mancuso, Brits, Ávila e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Emanuel Martinez e Lucas Prior, Breno Lopes, Marinho e Daverson. Essa uma provável escalação do Fortaleza para esse jogo com o Fluminense. Ainda tem muita qualidade técnica embarcada, mas já não é mais aquele time que você vê a escalação e enxerga uma escalação ali, Série A, primeira página, que a gente chegou a ter isso no Fortaleza. E mesmo com variações, né, de nomes ali dentro da escalação, você via uns 15, 16 jogadores do Fortaleza que chamavam muita atenção, independentemente de qual fosse os 11 escolhidos. Aqui nas odds da Bet Nacional, tá? A vitória do Fluminense está pagando 1,74, a vitória do Fortaleza pagando 4,9 e o empate pagando 3,56. Portanto, Fred, também refletindo com alguma proximidade o que você analisou, né, do momento do Fortaleza. Sim. As odds, não sei, Cássio, né? Cássio é nosso fiscal número 1 de odds, mas hoje as odds estão de acordo com a forma com que a gente enxerga. Eu não vou debater hoje, não. Achando tudo normal, tudo. Por enquanto, até aqui, viu? Até aqui. Vamos seguir em frente. Vamos seguir ainda dentro do contexto da zona de rebaixamento e vamos falar de outros dois personagens muito fortes, tá? Desse contexto. Falando de Vitória e Juventude, que jogam no jogo importantíssimo, viu? 18 que jogo importantíssimo. No Barradão. Fred, o que é que dá para destacar aí desse Vitória e desse Juventude, que inclusive fica a sugestão aí para vocês, tá, que estão acompanhando esse vídeo. Eu e o maestro Cássio Zirpoli também fizemos um conteúdo analisando alguns dados, algumas estatísticas dos principais institutos aí que a gente já acompanha, Chance de Gol, o FMG e também o Gato Mestre lá do GE, sobre as chances de título, de rebaixamento, inclusive com detalhes interessantes lá, curiosos, que podem chamar um pouco de atenção. Por exemplo, Fred, o Juventude sendo tratado, de certa forma, como com mais chance de queda que o Sport, mesmo vindo de vitória aí sobre o Corinthians. Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu essa projeção matemática, né? Porque ali não é a gente fazendo nossas contas. Ali são estatísticos trabalhando, né? Com algoritmos, com levantamentos de milhões, milhares de resultados. Critérios ali diferentes, como destacamos. Critérios diferentes. Mas eu acho que passa muito, Celso, pela campanha do Juventude fora de casa. É um time que não apenas não pontua, como ele não resiste. Tá? Ele não resiste fora de casa. E isso chama muito a atenção. Agora, o quanto Carpini pode virar essa página, essa é uma interrogação
que fica no ar. Mas enfrentar o Juventude, tendo o Juventude como visitante, é o melhor jogo do campeonato. Até mesmo se assim, você prefere o Sport e o Juventude. De fato, eu acho que as equipes escolhem, não, eu quero o Juventude. Eu quero o Juventude. Porque o Sport, queira ou não queira, não foi engolido, triturado, goleado, né? Nessas partidas em que ele... Foi uma vez. Foi uma vez em casa. É. Em casa. Cruzeiro, né? O Sport, fora de casa, vai ali, resiste, perde por pouco, luta. Até contra adversários mais fortes, né? Teve um momento que não importasse se era mais forte ou mais fraco. Ironicamente, talvez, acho que o jogo que o Sport menos competiu no campeonato, fora de casa, foi contra o Juventude. Ironicamente, eu acho que foi o pior jogo do Sport fora de casa no campeonato. Mas essa face do Juventude de 0% de aproveitamento, tá? Ela chama muito a atenção. Então, eu acho que essas projeções partem muito desse desempenho fora de casa, que deixa o time pouco ou nada competitivo. Não sei o quanto conta para matemática, mas eu acho que, por perfil de elenco, por bola jogada, o Juventude é o mais fraco do campeonato. Ele é pior tecnicamente do que o Sport. Agora, ele tem um atalho no Alfredo Jaconi que o Sport não tem na Ilha do Retiro. A gente falou, o Sport não vence, desde a semifinal do Campeonato Pernambucano. Enquanto o Juventude ganhou do Sport, o Juventude ganhou do Vitória, o Juventude ganhou do Ceará, que são 3 resultados contra times do mesmo porte técnico, e me arrumou uma vitória importante sobre o Corinthians na última segunda-feira, um resultado que deixa o campeonato, essa parte de baixo que a gente começou analisando, extremamente tensa, extremamente tensionada. A gente tem nesse jogo, é um jogo muito importante para o campeonato, a gente tem nesse jogo o 16º e o 19º. Tá? Que é um semi-lanterna, porque o Sport ainda não entrou na conta. A gente já analisou o Sport hoje. Se o Sport vencer o São Paulo, talvez a gente passe a considerar, o Sport agora faz parte da luta pela permanência. Chegou o 20º. Chegou o 20º. O 20º apareceu. Hoje o campeonato vai até o 19º. Tinha se perdido pelo caminho, foi bater em outra festa. Apareceu, nervoso. Só que, Celso, 4 pontos separam Vitória e Juventude. 4 pontos. Vale. Com um detalhe. O Vitória tem 2 jogos a mais que o Juventude. Esses 4 aí podem ser 3, podem ser 2. Hipotéticos. São hipotéticos, tá? Um é contra o Palmeiras fora, tu bota 0. E o outro é contra o Vasco em casa. Esses jogos que estão faltando do Juventude. Aí tu bota 3 ou 1. Então, talvez seja 1. Tá tudo muito, muito tensionado. Essa vitória do Juventude sobre o Corinthians não estava na conta dos demais. Aqui na parte de cima do Brasil, a gente não estava contando muito com essa vitória do Juventude, e ela causa um abalo e ela eleva a pressão nesse jogo, tá? Mas só para você ter uma ideia, Celso, o Sport é horrível, né? Foi durante quase todo esse campeonato o pior lanterna da história da Série A. Já foi pior. O Juventude tomou 11 gols a mais. 11 gols a mais. 11 gols a mais. E só fez 3 a mais. O saldo do Juventude é menos 23 e o do Sport menos 15. Tá? Veja. Se eu fosse os matemáticos do programa que vocês gravaram, eu me assustaria com a conclusão lá apresentada. Eu não queria assinar essa conclusão, não. Minha sensação é que o Sport, de fato, é um time mais capaz do que o Juventude. E eu acho que o torcedor do Vitória, se pudesse escolher um adversário para enfrentar nesse sábado, escolheria o Juventude. E aí ele tem obrigação absoluta de vencer.
Se o Vitória sai do Barradão sem os 3 pontos, a campanha do Vitória colapsa, tá? A campanha do Vitória colapsa. Nesse jogo não tem Tendo jogos a mais, tipo, todo mundo do Z4 tem jogos a menos que o Vitória, realmente. Isso. E se minha memória não falha, o jogo seguinte é Flamengo no Maracanã. É isso mesmo, eu acabei de conferir. Exatamente, é o jogo que fecha a próxima rodada, inclusive, nessa segunda outra. E assim, ficou muito perigoso. É a mesma relação que estava Grêmio e Sport. Começa a bater o medo do time que não ganha de ninguém. Aí, de repente, a Juventude, tipo, é o time agora que não pontua com ninguém fora de casa. Aí você começa a se sentir na obrigação de não negociar resultado. Você não pode ser o time que não vai pontuar contra o Juventude dentro de casa. Aí você, por outro lado, esse mesmo Juventude vem de uma vitória, boa vitória contra o Corinthians, e treinado pelo seu ex-treinador, que conhece seu time todinho. Assim, fica... E para o Juventude, por exemplo, considera que o Juventude está zerado, o empate talvez o Juventude não vai jogar ou a vitória ou nada, não. Assim, talvez o empate o Juventude aceite esse empate. O reencontro, né, Fred, do Vitória com o Carpini, né? Nesse jogo... Muito cedo o reencontro, assustadoramente cedo até, eu diria. Pois é, exatamente. E num contexto muito decisivo, né? Como você pontuou aí, e que pode mergulhar qualquer um numa crise ainda mais difícil, né? Porque para além do resultado em si, vem todo o peso de você estar dentro da zona de rebaixamento, né? E estar ainda mais inserido nesse contexto, independentemente de quão hipotética seja a situação, a pontuação lá, né? E aí, Celso, tem um ponto que é como o Vitória vai chegar para esse jogo. Porque... E aí é um peso enorme nessa balança aqui que a gente está colocando. Se o Vitória pudesse escolher ter todos esses desfalques contra o Flamengo no Maracanã ou contra o Juventude no Barradão, era melhor ter contra o Flamengo no Maracanã. Porque a gente está tratando o jogo como uma obrigação. Um time que é saco de pancada absoluto na condição de visitante. Veja a situação do Vitória. Não tem lateral direito, continua sem lateral direito. Claudinho machucado, Cáceres machucado. De novo, vai Edu para lá. Tá? Não tem seus volantes principais. Não tem Ronald. Não tem Baralhas. E ainda não tem o William Oliveira. Então, vai possivelmente com Hiller e Rodrigues. Não tem, segue fora seu principal jogador, Mateuzinho. Quem deve fazer ali a meia é Eric. Eric, saindo das pontas para fazer a meia, coloca de um lado Romarinho, reforço, que agora vai ser acionado para uma missão importantíssima, o veterano Osvaldo, como titular do outro lado, e aí o centroavante titular Renato Kaiser. Tá? Ou seja, o Vitória vai para esse jogo com goleiro titular, dupla de zaga titular, tá? Lateral esquerdo e centroavante. Vamos lá, Romarinho é o novo titular, mas chegando. Tá? Osvaldo ficou ali na posição. Ficou. Foi ficando. Pesa, tá? Pesa muito essa escalação. Tira substancialmente o cenário de que vai ser um jogo de imposição. O Vitória é muito favorito? Você pode dizer as odds aí pra gente agora. Porque o Juventude não compete. Pagando 1,73 e o Juventude 4,99. Né? O empate está pagando mesma 3... relação do jogo anterior. A mesma relação, né, do jogo. Isso, exatamente. A mesma relação de Fluminense e Fortaleza. Mesma relação. Posso deixar... Sempre, maestro. 10 centavos de discordância, não posso? Aqui o ombudsman das odds. Das odds brasileiras.
Vai que um dia alguém acha que é mesmo. Eu disse, Cássio, vamos conversar aqui. Eu não acho que é isso tudo, não, de favoritismo, não, viu? Acho que tá mais parelho. Acho. Ficou ruim a aposta. Ela dá uma garantia muito grande no resultado que não é tão garantido assim. Ficou muito Concordo ajustado, com o Cássio. né? Mas não tem como ser diferente. Porque, veja só, aumentar odd aí contra o Juventude, aí já virar... Veja só, se o Vitória tá pagando 2 pontos alguma coisa, seria uma ótima oportunidade. E agora, os desfalques são muito pesados, velho. Muito pesados. E estouraria também a odd lá do Juventude do outro lado, né? Exatamente. E aí você pode criar uma armadilha, né? Exato. Agora vamos sair um pouco aqui da Red Zone, como o Fred gosta de chamar, subir um pouquinho na classificação para falar... Nem na Red Zone agora é Orange Zone, viu? Eu tô na Dark Zone. Eu só quero chegar na Red Zone. Se tiver na Red Zone, ganhou o ano já. Sair da Dark Zone sair da Dark Zone para Red Zone. E esse algoritmo que é só falar uma cor que fica o microfone. É muita coincidência, né? Aqui é Blue, e aí, é Blue? Aí, ó. Não, Blue ele sabe que Blue tá em falta. Ele diz, calma, arruma os pontinhos. Mais tarde, daqui a pouco. Vai falar do Bahia daqui a pouco. Mas agora a gente vai falar de Ceará e Bragantino. Fred, o Bragantino vem cheio de desfalques também. O Bragantino vem num momento muito ruim e acaba que se coloca como um desses jogos quase que de obrigação para o Ceará, dado o tamanho da oportunidade, né? Enorme, Celso. Enorme, tá? A gente estava falando aqui agora da obrigação do Vitória em vencer, tá? A gente usa mais o termo quando o time é 16º, que está ali sob total pressão. O Ceará, ele, de forma muito impressionante, até eu diria. Veja, eu não sou entusiasta da formação desse elenco do Ceará. Achava que o time precisava de maior qualificação técnica e alguns jogadores até chegaram agora. Mas entendo o quanto esse perfil foi importante para Léo Condé criar um time dinâmico, com muita entrega, que joga muito jogo, um time de operários. Bastante. Um time de operários, né? Como usaram para diminuir a equipe antes das finais do Cearense e que o próprio Ceará abraçou, né? Os próprios jogadores abraçaram essa estigma aí de times de operários, levando para a parte positiva, e é dessa forma. Só que eu admito, Celso, que eu fui vendo o Ceará andando no campeonato, sempre achando que em algum momento a força centrífuga da Red Zone chamaria. Porque tem muito perfil técnico de fazer um campeonato de maior pressão pela permanência. E não um campeonato seguro que o Ceará faz. Eis que o Ceará começou a perder força e ficou com 18 pontos, faltando 3 jogos para fechar o turno. Ele tem um jogo em aberto com o Fluminense, faltando 3 jogos para fechar o turno. E esses jogos eram Cruzeiro em Belo Horizonte, Flamengo no Castelão e Palmeiras no Allianz. Os 3 primeiros colocados, 3 times então triturando adversários, e a gente debateu aqui no Raiz. Veja, o Ceará entrou no corredor polonês e se somar um ponto, é um ponto somado. Não são 8 perdidos, não. Nesses 3 jogos que ele entrou, se ele soma um ponto, quer dizer, passou do corredor polonês e arrumou um pontinho, porque a tendência era 0. E aí o Ceará me sai com 4 pontos desse corredor polonês. O Ceará me ganha
do Cruzeiro em Belo Horizonte, empatou com o Flamengo, podendo até tirar mais do jogo. Foi bagunçado pelo título. E perdeu do Palmeiras, merecendo o empate. Eu não estou aqui nem falando da questão das linhas ali, o merecimento não é dizendo que foi operado, não foi, porque essas linhas aí do VAR são pouco precisas. O Brasil deve evoluir ano que vem. Esse ano estamos condenados a linhas imprecisas. Mas... mal traçadas. Mal traçadas linhas. Perfeito, Celso. Mas o time se comportou muito bem nesses jogos, Celso. Muito bem. E aí eu dou uma nova perspectiva ao Ceará. Me convenceu. Chegando a uma conclusão muito pessoal, tá aí, tô convencido. E, sobretudo, vendo muito os times de baixo jogarem, o Ceará é melhor. Nenhum time de baixo teria passado por esse corredor como o Ceará passou. O Juventude, pelo amor de Deus, o Fortaleza, o Vasco, o Vitória e o Grêmio, que para mim são os piores times do campeonato, somados ao Sport, que eu nem citei por algo que a gente já explicou aqui. Tá? O Ceará é melhor que essas equipes. O Santos talvez seja melhor que o Ceará. Talvez já tenha até começado a mostrar isso. Tem um potencial técnico ali. O Santos tem muita facilidade ofensiva. Tá? Mas os outros que eu citei, todos são piores que o Ceará. Bem piores. Não, repito, não fariam nem perto do que o Ceará fez nesse corredor polonês. Então, eu fiz toda essa explanação para reforçar o tamanho, tá? O tamanho do favoritismo do Ceará contra um Red Bull Bragantino que perdeu quantos jogos, Cássio, em sequência? 7 derrotas. E nessas 7 derrotas, assim, de um time que brigava pelo G4, brigava assim pelas cabeças da competição, é um time que, como a gente pode ver, que a médio prazo, não mudando, não estou dizendo que vai somar 15 derrotas seguidas, mas ele pode continuar um aproveitamento muito, muito baixo, tem muita gordura, tudo bem, tem na verdade, tem uma vantagem considerável, tem 11 pontos à frente da zona de rebaixamento. Mas na hora que você simplesmente vai para os boxes e tira uma soneca desse tamanho, assim, de vez em quando acontece. Tem alguns exemplos na história do campeonato de time que tinha pontuação desse tamanho e já foi rebaixado. 7 derrotas, assim, não é algo bom. E na hora que ele tem 7 derrotas e vai para esse jogo e está todo desfalcado de novo, não tem no Sul-Americano, não tem de Libertadores, não tem nada, é simplesmente porque está na espiral negativa, assim, é bom ficar atento. Celso, vê a lista de desfalques, tá? O último foi Isidro Pita, centroavante, tá? Sentiu desconforto na coxa. Entre jogadores que estão machucados para essa partida e que já estavam no DM, vê a série de desfalques. Zagueiro Eduardo, entorse no tornozelo. Os 2 laterais direitos, tá? Andrés Hurtado, lesão muscular na coxa, e Agostinho Santana, lesão muscular também, tá? Lateral esquerdo, Juninho Capixaba, que vem muito bem, tá? Vinha muito bem. Teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, fica fora, né, por mais tempo, naturalmente. Aí os atacantes. Henri Mosqueira, lesão muscular. Vinicinho, tá? Aí tem Matheus Fernandes, volante, e Fernando, centroavante, que estão em transição. É um time totalmente descaracterizado. E para completar, vindo nessa série duríssima aí de resultados, né, de pancadas. É talvez, nesse momento, Cássio, chegue até mais fragilizado do que o Juventude chega em Salvador. Para esse jogo, eu acho que animado. O mental tá no ralo, a questão física tá desse jeito, a parte técnica... Assim, por isso estou falando, a gordura é gigantesca. No fim das contas, a gente já falou aqui algumas vezes. Eu achava que o Bragantino tinha muito mais ponto do que bola. Eu falava assim, o Bragantino, na hora que aquele Sport Bragantino,
que o Bragantino vence aquele jogo e dali ele começa uma sequência. E a impressão é que meu amigo começou a arrumar pontos, não sei como, mas eu não consigo ver esse jogo todo ainda. Eu não sei se agora essa sequência ela equilibra um pouco, mas a impressão que eu tive é que mesmo na parte boa não era um time brilhante. Tipo, não era um time brilhante que desaprendeu a jogar. É um time que era ok e que passou a ter resultados mais próximos do que apresentava, na minha opinião, Fred. E do lado do Ceará, Celso? Aqui, Fred, eu vejo oportunidade, tá? Nas odds da Bet Nacional. Sim. Porque a gente pontuou, né, nessa análise sobre a partida como o Ceará chega num momento, né, de favoritismo, de quase obrigação de vitória, principalmente para impulsionar, né, o momento que ele construiu, essa campanha recente que ele construiu dentro do corredor polonês. E aí ele está pagando 2,03, enquanto o Red Bull está pagando 3,88. Aqui eu já acho uma oportunidade. É a melhor aposta dos 4 jogos que a gente analisou até aqui. Melhor aposta para mim é aqui nessa vitória do Ceará. Melhor aposta. Dos 4 jogos que a gente analisou até aqui, tá? Essa eu iria. Até porque volta Pedro Henrique. Isso. Todo mundo pode jogar. Volta Pedro Henrique e se soma, tá? Ceará jogou lá no Allianz com Ailon, né? E você tem seu ataque completo, Pedro Henrique de um lado, Galeano do outro, Pedro Raul na frente, você tem Mugni, você tem os volantes, você tem reforços que vão poder estrear, tanto o Rodriguinho quanto o Zanocelo vão poder estrear, Vina ainda sem condições de jogo. Veja, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Para ir para 25 pontos, para ir seguindo completamente longe dessa região mais tensa do campeonato, tá? E firmando a luta ali, Celso. Garantindo um lugar na Sul-Americana do ano que vem, aumentando receitas para a próxima temporada. Se houver um vento favorável brecha, ali, né? Pode pegar uma pré. Porque Exato. Você tem um Red Bull Bragantino que vem muito mal, você tem um Mirassol que a gente nunca confia plenamente, e você tem uma série de times no seu entorno que estão divididos. É Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Libertadores. Você pode ir surfando as ondas, você pode ir se alimentando ali. Aproveitando as brechas. Dos caminhos, né? Exatamente. Então, a primeira missão é seguir fazendo o que fez até aqui. Longe do caos. Passando, deixando realmente uma distância segura pro Z4, o ano tá ganho. O ano do Ceará tá muito próximo já, Celso, de ter sido um ano ganho. Muito bem. Agora a gente vai falar do quinto jogo do sábado, quinto jogo envolvendo um clube nordestino. Corinthians e Bahia. Deixando aí, sem dúvida, da perspectiva aqui que a gente vinha analisando, né, pelos clubes nordestinos, essa zona da confusão. Agora a gente está falando de um Bahia que, na verdade, Fred, precisa reencontrar, né, um bom ritmo dentro da Série A, né? Celso, eu diria que é um jogo de oportunidade para o Bahia, tá? Porque vai enfrentar um Corinthians que já colocou todo o seu foco na Copa do Brasil. A gente não está vivendo uma rodada entrecortada por Copa do Brasil. Não é isso. Mas é que o Corinthians já virou a chave de uma forma que preserva jogadores. Não é, eu vou poupar para jogar na quarta. Tá com dor, tá com uma lesãozinha, vamos recuperar aqui aos poucos. Mas nesse caso tá com lesão, né? Na hora que tem Memphis e Yuri Alberto machucados, eu concordo com essa parte, mas eu acho que a escalação do Corinthians, Fred, é por desfalque de verdade, tá? É desfalque de verdade mesmo. E Yuri Alberto jogou contra o Juventude, ele jogou a partida, mesmo que tinha se machucado antes, se machuca também. Então, assim, não fosse essas lesões, assim, não tendo Copa do Brasil na quarta-feira, eu acho que essa dorzinha que você fala poderia ser
para jogar 70 minutos, para ficar no banco, eu não sei não. O Corinthians... Não, concordo. O goleiro do Corinthians não permite isso, o time não ganha muito tempo. O Corinthians, ele não consegue ter sua força máxima. Além de não... Quando tem a força máxima na Série A, não está conseguindo entregar. Tá virando um time com duas faces. Era mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar. E o Bahia vai enfrentar a face mais frágil do Corinthians. Era essa a minha conclusão. Por razões inevitáveis, que você não tem escolha, por precauções, seja como for, o Corinthians não vai para o sacrifício. E o Corinthians, sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, tá? Ele já muda muito o perfil do time. E é uma partida de oportunidade. No entanto, o Bahia vem desperdiçando partidas de oportunidade. Porque enfrentar o Sport é uma partida de oportunidade. E um Fluminense mais descaracterizado do que esse Corinthians. Talvez o que pesa para o Corinthians é que são os dois protagonistas fora. Mas pegou um Fluminense em Salvador, na Fonte Nova, atmosfera perfeita, e enfrentou dificuldades. O Bahia vem com uma oscilaçãozinha nesses dois empates, mas é um time que há algumas rodadas não perde, muito sólido, e que precisa entender o campeonato que está jogando. Porque o Bahia corre o risco de ficar numa espécie de divisa entre blocos. O Bahia não demonstrou força, intensidade, até mesmo elenco, né? Não tem um centroavante para isso, falta pontas de qualidade, né, para substituir os titulares, a falta que Eric Puga está fazendo, não tem goleiro. Não dá para a gente pensar no Bahia como perseguidor de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Não dá. E o retrovisor do Bahia vem sendo um retrovisor relativamente tranquilo. Começam a surgir alguns adversários mais diretos que a gente vai identificar. O Botafogo é o principal deles, o São Paulo, mas a gente já falou aqui, o São Paulo muito focado em Libertadores, o Botafogo focado em Libertadores. Falta aquele perseguidor do São Paulo que mescle qualidade técnica, né? Que tenha a mescla da qualidade técnica real, o alto potencial técnico com foco 100%. Não é o caso do Botafogo, não é o caso do São Paulo, não é o caso do Fluminense, não é o caso do Atlético Mineiro. E os perseguidores ali mais próximos, Mirassol, Red Bull Bragantino, que não têm uma outra missão, que não estão divididos, são elencos muito mais fracos que o do Bahia. Tá? Então, o Bahia tem que tomar cuidado para não cair na armadilha e viver uma curva negativa como foi a do ano passado. Esse é um jogo bom para reencontrar a vitória. Joga sem Everton Ribeiro, faz muita falta. Ele vem sendo uma peça inteligente ali nessa construção do Bahia, tá? E sem Eric Puga, que faz absoluta falta, tá? Na soma do que vem acontecendo, esse desfalque de Everton Ribeiro, ele ganha mais peso. Já não tem Eric, que é um cara que, quando não tinha Everton Ribeiro, ou quando o próprio Ceni queria tirar Everton Ribeiro, colocava a composição com Eric, né? Com Jean Lucas e com Caio Alexandre, e eu gostava muito desse meio de campo. São 3 volantes de origem, mas o meio de campo ganhava muita força. Não tem Eric. Aí você já não tem Pulga. Aí Cauli fica como reserva de Everton Ribeiro, ou vai fazer a conta ali para dar um suporte à Pulga? Não é possível que ele vai ficar colocando Iago Borducci de novo. Tem interrogações no ar para Ceni desfazer esses nós que aparecem com essas duas ausências do quarteto ofensivo. Saem 2 peças, talvez as 2 melhores peças do quarteto ofensivo. Então, tem uma lacuna sim para esse jogo. Não é do tamanho de Yuri Alberto e Memphis Depay? Talvez até seja, Cássio, proporcionalmente. Refletindo aqui, um Bahia sem Everton Ribeiro e Pulga, um Corinthians sem Memphis e Yuri Alberto.
talvez esteja ali um equilíbrio, tá, em relação a desfalques. Talvez. Acho que o do Corinthians é mais pesado. É mais pesado. Sobretudo porque é um que decidiu a classificação às quartas da Copa do Brasil, o outro que foi um dos artilheiros do país, enfim. Dois jogadores, tipo, o do Bahia tem um em enorme ascensão, que é Pulga, e outro tarimbado, Everton Ribeiro. No caso, do Corinthians são dois tarimbados. Ainda que Yuri Alberto seja novo, mas é um cara que vivia mau momento, mas teve uma reta final muito boa no ano passado, e que esse ano era um dos nomes do Corinthians. É um bom debate, Fred. Assim, não vou cravar aqui não, mas acho que o debate, que na ótica do Corinthians, tá mais difícil de substituir. Perfeito. Em relação às odds, Fred, talvez essas odds aqui, elas mostrem um pouco do que você falou, né? De que o Bahia realmente ele tem uma oportunidade, né, pela frente, mas que talvez o próprio momento do clube e os desfalques aí, as dúvidas, façam com que as odds sejam mais cautelosas. A gente vê aí o Corinthians pagando 2,36 e o Bahia pagando 3,18, tá? Basicamente o mesmo valor do empate. Jogo muito difícil para apostar, tá? Dessa série do sábado, desse sábado dos nordestinos, a única aposta que eu recomendo é a aposta no Ceará, a única, tá? Um jogo muito aberto, muito aberto. Eu não acho que o favoritismo do Corinthians seja do tamanho que a odd está trazendo. Eu acho que é um jogo mais parecido com o Sport São Paulo até, sabe? É um jogo aberto, Eu acho que o Corinthians sem Memphis Depay e sem Yuri Alberto é um Corinthians descaracterizado. Ficou alta a odd para o Bahia, né? Acabou sendo uma boa oportunidade para quem já está confiante aí no Bahia, né? Indicaria Mas as ausências do Bahia também trazem problemas, né? Sobretudo que a gente não sabe o caminho que Ceni vai, tá? Eu, se fosse Ceni, iria com Cauli no lugar de Everton Ribeiro e Kaique no lugar de Pulga. Para mim, essa é a melhor composição. Se ele vier com Michel Araújo e Iago Borducci, por exemplo, acho que Cauli joga. Acho que aí seria a pior das opções. Cauli não entrar nem na vaga de um, nem na vaga de outro. Tá? Mas eu não duvido, por exemplo, de Michel Araújo e Cauli. Talvez seja até mais a cara de Ceni. Michel Araújo no lugar de Everton Ribeiro e Cauli no lugar de Pulga. Tá? Eu acho que é um jogo muito, muito em aberto. E tem outro ponto, Celso, que merece um debate nesse jogo. Você já gravou um vídeo com o Ravel que, assim, das ironias, né? Das ironias que o calendário e que o futebol costuma fazer. Você tem um Corinthians e Bahia. Dois dias depois do Bahia tirar uma joia da base do Corinthians numa ação de mercado que cabe muito debate, tá? Que cabe muito debate. É um tema complexo. Não é porque foi tudo dentro da lei, da legalidade e cumprindo as regras que significa que é um tema que não deva ser debatido. E não é porque o Corinthians é um clube escroto financeiramente, irresponsável, que utiliza de dopings financeiros permanente, tá? Cortinas de fumaça financeiras que evitam rebaixamento, irresponsável, um clube que deve acima de 1 bilhão e que continua a dever, que não paga ninguém, contrata jogador sem pagar aos clubes. Assim, você viu Barleta, né? O Corinthians contratar Barleta, repassa para o Ceará, repassa ali, não paga ao time de origem. O Cuiabá agora também, né, precisando cobrar jogador do Corinthians até publicamente. O Corinthians, nessa história, não pode ser vítima. Agora, isso não muda o debate outros debates em relação do até que ponto o Bahia deve ser visto como um clube de capital nacional
ou Internacional. Porque, repito, tudo dentro das regras. Bahia fez a parte que lhe cabia. Pagou, o jogador quer ir, né? O Cauê, jovem jogador, 16 anos, considerado uma joia. Tem uma multa para o exterior de 300 milhões, se não me engano, não me lembro o valor da multa. Posso ter chutado o número errado aqui, mas nas reportagens que eu li era um negócio altíssimo para o exterior. E ali uma brecha de 14 milhões para o mercado nacional. Detalhe, o Bahia, instituição, como é que chama mesmo? Associação? O Bahia clássico, o Bahia que a gente conhece, sempre conheceu, poderia dar os 14 milhões nele. Estava vulnerável esse jogador. A brecha não é só da multa nacional, não. A brecha, a forma como eu entendi, é que o Corinthians tinha a prerrogativa da prioridade na renovação, pela idade do jogador, por exemplo. Isso. E aí acabou não fazendo muito bem esse papel, e aí deixou a brecha para o Bahia fazer. Porque se o Corinthians tivesse tudo ok, o Bahia não conseguiria tirar o jogador nessa idade. Justamente para ver se tentar preservar jogadores com menos de 18 anos dentro dos clubes, né? E a outra lógica é que ele vai para o Bahia, ele não pode ir para o mercado internacional. Lembrando que transferências internacionais elas só podem acontecer quando o jogador atinge a maioridade. Isso. Então, de toda forma, ele ficará no Bahia até completar 18 anos. Mas ficar só até completar 18 anos, né? Isso. Mas pode... Veja só. Mas querendo ou não, ele tem no mínimo 2 anos de Bahia. Eu acho um ótimo debate para se ter. Um ótimo debate. Não é aqui que a gente vai fazê-lo. Né? Já tem um vídeo sobre isso, o Ravel trouxe ali a opinião dele. Mas eu acho que existem contrapontos. Tá? Com 18 anos e um dia, ele vai para outro clube do Grupo City no exterior? Será que... Porque eu repito, quando é contra o Corinthians, a gente fica aqui, meu irmão, merece, tá? Merece. Se fosse tirando o jogador... Mais do que ser contra o Corinthians, Fred, só para deixar claro, você já fez, inclusive, uma descrição muito clara do perfil administrativo do Corinthians nas últimas temporadas, mas aqui o fato de ter sido um clube que representa o eixo econômico do país... Né? Quebrou a roda do inverteu a lógica. Tem um quê? Mas a gente não pode ficar fantasiando que é Robin Hood, né? A gente não pode ficar fantasiando que o Bahia foi lá. A gente tem que entender o que está por trás. Porque, eu repito, se a gente vê isso acontecendo amanhã com o Altos tem uma joia, prepara, mas aí deixa uma multa nacional Red ali. Bull Bragantino vai lá de 20 milhões, aí um time que tem capital estrangeiro vai lá e... Opa! Aí depois de 2 anos, um menino, 1 ano e meio, 2 anos, o menino tá jogando na Áustria, com o Red Bull Bragantino tirando. Repito, o Bahia fez certo. Agora, a lei tem que ser reconstruída. E assim, não é uma coisa de 2025, não. Acho que é 93 ou 94, se eu não me engano, que Cafu, quando vende, coloca a cláusula, não poderia ir para o Palmeiras. Aí ele foi para o Juventude, que era da Parmalat. E depois do Juventude é que ele foi para o Palmeiras. Ou seja, fez uma ponte e aí conseguiu, dentro da legalidade, fazer uma transferência que, em tese, não poderia acontecer. E hoje eu nem sei se pode fazer isso. Isso 94, 93. Hoje eu nem sei se você pode colocar, dizer que o jogador está proibido de jogar em tal lugar. Não sei nem se hoje em dia ainda se permite. Confesso que eu não sei se ainda se permite hoje em dia isso. Mas essa questão do mercado... Porque, detalhe, hoje é o Bahia e o Red Bull Bragantino. Talvez daqui a 6 anos... Tem mais 2. O próprio Botafogo está envolvido nisso, em rolos desse que passam, né, por isso também. Então, assim, é um debate que eu acho que a gente pode explorar mais na frente, que é um debate interessante. Voltar num programa tipo Raiz, alguma coisa do tipo, e trazer. Porque realmente. Se aprofundar mais, entender, conhecer um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que cabe debate. Cabe debate. Não me senti 1% incomodado. Não me senti 1% incomodado. Repito, tem quebrar a roda. Pelo amor de Deus. Tá? Novos tempos. Novas ordens. Nesse programa que eu gravei com o Ravel, que você destacou, eu até mencionei que isso é talvez mais um reflexo, tá? Mais um reflexo, dessa vez em uma outra camada, de algo que
a imprensa do grande eixo, a imprensa mais tradicional, deixou passar despercebido, que é o que o Bahia estava se tornando com a chegada do Grupo City, né? Exatamente. Isso aí, a gente já tinha visto o efeito prático desse susto que foi tomado aí em contratações como a de Everton Ribeiro, ali no cenário profissional, né? Disputando com o Flamengo, né? E agora a gente está vendo no mercado de projeções, né, mais de risco da base, né? Você talvez seja um sintoma que incomode num lugar diferente, sabe? Talvez na vaidade, talvez em algum lugar ali um pouco diferente, né? Eu acho que tem um pouco disso, mas só para lembrar que Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, o cara, homem forte do Manchester City, o cara esteve em Salvador para o lançamento e assim, a cobertura foi blé. A gente disse na época, eu disse, meu irmão, tá, a cobertura assim, nacionalmente falando, tá? Que foi a cobertura bem mais ou menos, disse, é um dos caras mais fortes do futebol mundial aí, tá em Salvador, aí acho que subdimensionou demais o que seria o Bahia City. Aí, enfim, começar a ter os exemplos práticos. Até começar. Que é o que eu estou citando. Vamos só passar aqui rapidamente também pelos jogos que completam essa 20ª rodada, que vão acontecer entre domingo e segunda-feira, tá? Já trazendo também as odds aqui na Beto Nacional. Nas 16 do domingo, a gente tem 2 partidas. O Santos recebe o Vasco, com o Santos pagando 1,93 e o Vasco pagando 3,99. Boa aposta também, viu, Celso? Nesse jogo. Top, né? Gosto da aposta no Santos nesse jogo. O Santos vem com um aproveitamento bom pós-mundial, tá? E o Vasco tem feito alguns jogos ali de enfrentamento. Não é um time um saco de pancada como é o Juventude fora de casa, ou como o Red Bull Bragantino se tornou, como foi o Sport. Mas continuo achando a odd de Ceará melhor, mas, por exemplo, aqui eu já arriscaria, eu já acho que cabe um risco na vitória do Santos. Assim como no próximo jogo você vai dizer agora, também vejo aí um valor no Atlético Mineiro. Mesma faixa, né? Também às 16 horas, o Galo pagando 1,74, recebendo o Grêmio, que paga 4,88. Também tem valor aí, né? Também para o Atlético Mineiro. Veja só, o Grêmio está naquela fase... O Sport já deu um empurrãozinho, né? Assim, alguém vai vencer de novo, possivelmente o Atlético Mineiro nessa rodada, para demitirem Mano. Né? Assim, enquanto o Grêmio seguir com Mano, o Grêmio vai ser um dos piores times do campeonato. Se depois que tirar Mano vai ter uma correção de rumo ou não, aí eu não tenho essa resposta em mãos, tá? Mas tem que tirar. Com Mano, meu amigo, é isso que a gente tá vendo. Desindicar, time, né? Muito frágil, muito frágil. Muito frágil. Muito bem. Daí a gente vai para o jogo das 18h30 com Internacional e Flamengo. Jogo no Beira-Rio, com o Inter pagando 3,35 e o Flamengo pagando 2,27. É impressionante como acontece isso. É impressionante. Joga na Libertadores, aí no meio de semana jogam também. Jogam na Copa do Brasil, no meio de semana jogam também. São 3 Flamengo e Inter e Flamengo em sequência. Só que o Flamengo tem elenco para pegar o Inter. E aqui, Celso, aqui talvez a gente tenha a maior oportunidade de odd do final de semana. Porque Cássio já deu aí a deixa, tá? O jogo da Libertadores está 1-0 Flamengo. A volta em Porto Alegre. Tá? É um placar que deixou o Inter vivo. Concordam? Sim. O Inter está vivo. É menos time. Esse placar tirou favoritismo. Favoritismo não, tirou mais chances do Inter nesse jogo de domingo. Exatamente. Fez o Inter acreditar mais no jogo da Libertadores. Se o Inter tá vivo na Libertadores e tem menos elenco, ele vai fazer o quê? Tirar o pé aqui.
E o Flamengo, que declarou que o objetivo principal desse ano é o brasileiro, tem uma missão que é fazer jus a isso. E outra, já vai para Porto Alegre. Já fica lá. Ou seja, todos os titulares vão. É prioridade, mas mesmo assim já abriu 3 pontos, né? Então, assim como o Cruzeiro perdeu do Santos, ou seja, até ganhou ali. Mas, Cássio, os titulares uma situação vão. cômoda. Todos estarão sentadinhos no banco de reserva, mesmo que deixe 2, 3, 4. Os caras estão ali pro segundo tempo. O Flamengo é mais time, o Flamengo mexido é mais time, e a tendência é que seja o Inter mexido contra o Flamengo, se brincar, menos mexido que o Inter. Poupando menos, né? Veja só, a gente tem uma grande oportunidade aí. Para mim, grande oportunidade. Grande oportunidade. O Inter tá pagando 3,35 e o Flamengo 2,27, né? O Flamengo já está sendo apontado como favorito. Exato. Mas a odd tem que respeitar o mando de campo, tudo. A gente não sabe o que vai ser do jogo. 2,27 é uma ótima odd diante desse favoritismo aí, desse cenário que está se pintando. E o próximo jogo que você vai trazer agora também tem uma relação parecida com esse. Também tem uma relação parecida. Botafogo e Palmeiras. O jogo aí com as odds mais apertadas ou talvez empatada ali com o Sport São Paulo. Sport São Paulo. Sport São Paulo é o jogo mais equilibrado da rodada. Mais equilibrado, né? Mas ainda assim aqui o Botafogo pagando 2,84 e o Palmeiras pagando 2,63. Mesma lógica, Celso. O que é que aconteceu? O Botafogo venceu a LDU. Aonde? Em casa. Lá vai o Botafogo ter que sustentar essa vantagem, essa mínima vantagem dentro do Equador. Não é qualquer um que chega lá e para a LDU, não, viu, Celso? Não é qualquer um, não. Com gás. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Difícil. E difícil. Assim, o Botafogo vai precisar de foco absoluto, capacidade física absoluta, tá? É um time que vem se dedicando, vem jogando o brasileiro, vem no acrescente, né? O quinto colocado, podendo aí ultrapassar o Bahia, dependendo da composição da rodada, mas a prioridade é a Libertadores. Enquanto isso, o Palmeiras foi até Lima e meteu 4-0 no Universitário. Acabou, resolveu. Não tem por que segurar nada para o jogo de volta, tá? Não tem por que segurar nada. Agora, o Palmeiras é um time que às vezes, sabe, às vezes parece meio desligado, de baixa rotação, às vezes, e às vezes se transforma naquele time que a gente tanto respeita. Mas aqui meu favoritismo também é para o Palmeiras. E também é uma boa aposta, sabe? As duas juntas formam 5,97. Veja como esse programa foi por rumos inesperados. Dificuldade de aposta, dificuldades, e no final, para mim, o que há de melhor. Janelas. Flamengo e Palmeiras. Né? Com o Ceará, que eu também não abriria a mão, não. Uma tripla. Ceará pagando 2,03 sozinho, 12,12. Né? 12,12. Aí na segunda-feira, para terminar, tem Mirassol e Cruzeiro. Mirassol 2,38. 2,38 o Cruzeiro. Coloco ou não coloco? Vou colocar aqui, Cruzeiro. Mas essa eu já tenho mais dúvida. Para mudar de vida, 28,8. Bota 10, Fred. Seus ou meus aqui? Diga aí. Vou 20, 10 de cada. Pronto, boa. Cássio, vai bora. Agora ou não vai? Vai, bora. Tá todo abraçado aí, vai. Pronto. Veja só, faz a vida, viu? Faz a vida. Já compra você já viu a lista de microfone aí de equipamento de Rodrigo? Já vi. Tá precisando ganhar as apostas dessa para poder pagar essa conta aí, ó. Tem um enxoval aí pra gente comprar, adquirir. Impressionante, tá? Mas é isso. Lembrando sempre, tá, galera? Volta 840. Boa. Volta bem.
Lembrando sempre... Ajuda quanto na compra, isso aí? Pouco. Uma parcela. Uma parcela. Se dividir em muitos. Se dividir bem. Se dividir bem. Se for CA. Cartão CA. Galera, mas vamos lembrar aí, tá? Para você jogar sempre com responsabilidade. Isso aqui é coisa séria, dinheiro é coisa séria, beleza? Mas para você, inclusive, ficar dentro do que a gente fala da margem de segurança, né? Portanto, você está sempre de olho no seu orçamento familiar e o que cabe você dedicar aí para os jogos e também você apostar com casas seguras, como é o caso da Bet Nacional, pioneira aí no abraço ao jogo responsável, ao jogo regular, beleza? Então vamos embora. Queria agradecer a Fred Figueiredo e ao maestro Cássio Zirpoli, além do nosso caríssimo Márcio Souza, tá? Pela companhia durante esse pré-rodada, onde analisamos a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os pré-jogos aí. Forte abraço a todos que compõem a nossa audiência e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.